Já imaginou investir menos de R$ 10 e ser donos de grandes fazendas do Brasil e ainda receber rendimentos mensais isentos de imposto? Saiba que isso é possível graças ao Fiagro SNFZ11. E há alguns meses eu fiz um vídeo sobre esse fundo e vocês gostaram bastante, por isso que nesse vídeo atual eu quero trazer algumas atualizações e comentar como que esse fundo está hoje. Vamos verificar como que estão os indicadores fundamentalistas desse fundo. Será que o SNFZ11 está sendo negociado com desconto? E a rentabilidade? Quanto de dividendo que esse fundo está pagando? Vamos passar por alguns dos principais indicadores fundamentalistas. Aqui nessa parte do resumo, nós observamos que o fundo ele está sendo negociado abaixo de R$ 10, por apenas R$ 9,80 você já consegue comprar uma cota e receber rendimentos mensais. No momento que eu gravo, o dividend yield dos últimos 12 meses está na faixa de 10,80. E veja que um P sobre VP abaixo de 1, está em 0,98. Isso representa que o fundo ele está sendo negociado a um desconto em relação ao seu valor patrimonial. Nos últimos 30 dias, o fundo apresentou uma liquidez média diária de quase R$ 300 mil. Isso é uma liquidez bem considerável e uma valorização de mais de 11% nos últimos 12 meses. E na cotação ajustada do fundo, a gente observa que ela segue uma linha crescente. E nessa cotação a gente está incluindo os rendimentos recebidos e se a gente observar a cotação padrão, a gente observa que o fundo ele está sendo negociado aos valores mais baixos que ele já atingiu. Veja que em alguns momentos ele chegou a atingir quase R$ 11 por cota, né? Em outros momentos 10,10 e agora nesse momento ele está numa faixa aí um pouco abaixo de R$ 10. Já em relação aos dividendos, nós observamos que o fundo ele começou os pagamentos no mês 9 de 2024 pagando 6 centavos e subiu para 7 centavos, pagou durante 3 meses e logo mais subiu para 10 centavos e já realizou 8 pagamentos de 10 centavos, mostrando aí uma forte consistência nesses pagamentos, nesse aumento de pagamentos e permanência desses valores. Aqui no site Investidor 10 nós temos um indicador bem interessante que é o Magic Number, onde ele pega o valor da cota atual, divide pelo último dividendo recebido e você chega a um valor de 98 cotas. Isso quer dizer que com 98 cotas você recebe em rendimentos o equivalente a uma cota, que assim você consegue ativar o efeito bola de neve nos investimentos. Todo mês você consegue comprar mais uma cota desse fundo. E para atingir o efeito bola de neve nesse produto, você precisaria de apenas R$ 959. Agora que nós verificamos alguns dos indicadores fundamentalistas, vamos acessar o último relatório gerencial desse fundo SNFZ11. Mas antes, comenta aí se você investe nesse fundo imobiliário e se você gosta desse produto. Deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. No momento que eu estou gravando, o último relatório gerencial que nós temos é referente a janeiro de 2026. Aqui nós temos alguns dos pontos importantes em relação ao fundo. Como eu já mostrei, ele vem distribuindo 10 centavos por cota, ele tem um lucro acumulado e no momento da geração desse relatório a cota estava em 9,65 e consequentemente um dividend yield maior do que eu mostrei anteriormente, visto que esse indicador ele leva em consideração o preço da cota. Quanto menor o preço, maior vai ser o dividend yield. Como que o preço também estava mais baixo, ele estava com desconto maior. P sobre VP estava em 0,97. O fundo já está na faixa de 9 mil cotistas e um patrimônio líquido superior a 100 milhões de reais. Atualmente o fundo possui 3 fazendas em seu portfólio, mas obviamente conforme o fundo vai crescendo, ele vai tentar adquirir novas fazendas. Nessa tela nós temos um detalhamento desse fundo, sendo que em resumo ele busca comprar terras a um bom preço para mais à frente realizar a venda dessas terras. Então a tendência é que ele ganhe com a valorização dessas terras mais o arrendamento. Então, enquanto essas terras estão passando por processos de melhorias para gerar mais valor agregado, essas terras elas estão sendo produzidas e com esse arrendamento, que como se fosse um empréstimo para um outro fazendeiro produzir nesse local, o fundo ele recebe rendimentos e é distribuído para os cotistas. E adicional a isso, o fundo ele possui também CRAs na carteira, a qual gera renda periodicamente para conseguir fortalecer esses pagamentos, esses rendimentos que são pagos todos os meses. E esse é até um diferencial desse fundo imobiliário, porque você recebe os rendimentos, então a sua renda ela vai ser proveniente desses rendimentos que você está recebendo e juntamente com isso você tem um grande potencial de valorização patrimonial do fundo imobiliário, tendo 2 ganhos, através dos rendimentos mais a valorização. Inclusive em relação ao arrendamento, aqui na carta do gestor, que está dentro do relatório gerencial, aqui diz que na
nas fazendas após a colheita de soja, a operadora seguiu com o plantio de milho, como pode ser observado nas fotos da fazenda Chavante. É exatamente o que eu comentei anteriormente. Então, a operadora faz o plantio e o fundo imobiliário recebe uma porcentagem dessa produção devido ao arrendamento. Por conta dessas características do fundo, é interessante que o número de cotistas basicamente triplicou se a gente pega aqui a evolução entre um ano, né? Então, lá em fevereiro tinha basicamente 3.600 e agora já estamos aí na faixa de 9.000 cotistas, basicamente triplicou a base de cotistas desse fundo imobiliário. E aqui nessa linha em vermelho nós observamos a cota do fundo e na linha cinza a cota patrimonial. Veja que o fundo ele chegou a ser negociado a valores bem elevados, né, de 10,45 lá em outubro de 2025. Depois ele caiu, subiu de novo e agora ele está em um dos patamares mais baixos, estava pelo menos, né, porque ele já subiu um pouco, já está em 9,80 como nós vimos anteriormente. Mas ele chegou a ser negociado a um dos menores valores desde os seus dados históricos. Já na performance do fundo SNFZ11 em relação ao IFIX, o IFIX a gente observa que ele caiu bastante, depois subiu, ficou com uma rentabilidade similar, né, igual à do SNFZ11 e elas seguiram juntas, né? Então hoje elas estão com uma rentabilidade bem parecida desde a criação do fundo. No entanto, a gente observa que o fundo ele teve uma volatilidade muito menor do que o IFIX. Então a média dos fundos imobiliários caíram bastante ali no final de 2024, enquanto o fundo ele permaneceu basicamente constante. Isso mostra que ele teve uma boa relação de risco-retorno em relação ao IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários. E ambos estão perdendo tanto do CDI quanto do IPCA mais IUDIMAB. Claro, com a tendência na queda da taxa de juros, a tendência é que a rentabilidade desses índices eles sejam menores, pelo menos do CDI, e esses produtos eles tendem a ter uma valorização, tanto os produtos, os fundos imobiliários de modo geral, também quanto aos ativos de renda variável. Nós já havíamos comentado sobre os rendimentos que estão sendo pagos, então a gente observa esse pagamento de 10 centavos. Aqui o curioso é que a gente observa que o dividend yield caiu bastante aqui em outubro, porque como eu comentei, leva em consideração o preço da cota, que o dividend yield é calculado sendo os dividendos pagos divididos pelo preço atual da cota, e outubro foi um momento onde a cota bateu um dos maiores preços, por isso que o dividend yield foi muito menor. E agora, novamente, o preço do fundo imobiliário ele caiu bastante, consideravelmente, e como que o preço do fundo imobiliário está sendo negociado a um preço mais baixo nesse momento e o dividendo pago é o mesmo, consequentemente o dividend yield é maior, sendo o maior desse histórico já registrado. Nessa tela nós temos um detalhamento do resultado do fundo, caso você queira se inteirar um pouco mais, como por exemplo os juros, mas a correção monetária do CRAs. A gente observa a evolução de novembro de 2025 para dezembro e janeiro de 2026. Nós observamos também a renda através do arrendamento, quanto que esse fundo está ganhando pelos arrendamentos. Logo abaixo nós temos as despesas do fundo, incluindo as despesas não recorrentes. Adicional, o quanto que o fundo gerou de resultado, que leva em consideração essas receitas e despesas, incluindo o quanto que o fundo gerou de rendimento por cota. Veja que o rendimento de fato ele está na casa de 10 centavos, por isso nós podemos imaginar que seja consistente esses pagamentos de 10 centavos por cota, que são os pagamentos que estão sendo realizados nesse momento. Aqui nós temos algumas informações em relação aos imóveis, que nesse caso são as fazendas, as 3 fazendas do fundo imobiliário, a renda que está sendo recebida pelo arrendamento de 25% da produção de soja. Além disso, a gente observa que essas 3 fazendas somadas passa de 1.000 hectares útil no total. O pagamento do arrendamento ele é feito de forma mensal e logo aqui embaixo nós temos as informações sobre os CRAs na carteira. Então, nós observamos que os rendimentos são pagos de forma mensal e por fim nós temos informações sobre os ativos, o CRA Jequitibá e as 3 fazendas no portfólio desse produto. E para esse vídeo é isso, espero que tenha gostado, um abraço e até logo.